tempos de pandemia, reflexões sobre os... Primeiramente, quero agradecer a organização em nome de EDUP, que é a Carol, o Sérgio, a Luana e a Chayana. Agradecimento também ao professor Cristóvão e ao professor Patrício, que coordenam o EDUP, a disponibilidade dos convidados e a participação dos ouvintes. Alguns avisos aqui para dar que o evento está sendo gravado e vai ser disponível no YouTube e no Facebook também, após o encerramento. Peço que desliguem as câmeras e os microfones para não ter interrupção. E vai ser feito pelo chat, que elas serão respondidas ao final. A apresentação é contabilizada pela comissão, então não se preocupe quanto a isso, porque vão estar monitorando a sala e olhando quem está presente e quem não está. Em relação ao tempo, serão disponibilizados 30 minutos para o professor Ercílio, e depois mais 10 minutos para a tréplica do professor Ercílio. E no final vamos ter 20 minutos para perguntas e respostas. E um dos nossos convidados, que é de fora da URCA, é o professor Francisco Ercílio Moura, que é graduado em Direito da Universidade Cândido Mendes, no Rio de Janeiro, especialização em temas de Direito do Trabalho e Relações Laborais, pela Universidade de Bolonha e o Centro Internacional de Formação da OIT, Torino, na Itália, mestre em Sociologia pela Universidade Católica de Lima, Peru, doutor em Ciências Sociais pela Universidade Nacional Maior de São Marcos, também em Lima, Peru, doutor em Sociologia pela Universidade Federal do Ceará, é auditor da Norma Social Contability, SA 2000, em temas de responsabilidade social empresarial e boas práticas trabalhistas. Exerceu a chefia da equipe de Direitos Humanos do Programa de Direito do Centro de Direitos e Desenvolvimento de CEDAW, também em Lima, Peru, e é professor do curso de Direito da Unileão. E é responsável pelo grupo de pesquisa sobre direitos humanos e globalização. O nosso debatedor é o professor Cristóvão Teixeira, que é bacharel em Direito pela Universidade de Cariri, especialista em Direito Processual pela Universidade de Ciências Jurídicas pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Jurídicas pela Universidade Federal da Paraíba, doutorando em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, é membro e vice-líder do Grupo de Estudos de Pesquisa de Direitos Humanos Fundamentais, que é o GEDUP, e atualmente é professor de Direito da URCA. Com isso, dou a palavra aqui para o professor Ercílio e logo após ao professor Cristóvão. Muito obrigado, boa tarde a todas, a todos. Quisera, antes de iniciar, agradecer, assim, rapidamente, o convite formulado pelo Grupo de Estudo e Pesquisa em Direitos Humanos Fundamentais da Universidade Regional do Cariri, a URCA, na pessoa do professor Cristóvão Teixeira e dos demais membros desse importante grupo de estudo. Nós vamos, claro, a oferta que os organizadores pediram é comentar e reflexionar sobre a eficácia dos direitos humanos em tempos de pandemia. Reflexões sobre os conteúdos das obrigações estatais em matéria de direito internacional dos direitos humanos. Eu, como trabalhei muito sobre o tema, encontrei uma apresentação minha que eu fiz no ano passado, quando eu visitei pela última vez ao Peru, e me pediram um artigo sobre os temas dos direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais. Então, eu ordenei a proposta e chamei os direitos humanos promovem a dignidade e a igualdade das pessoas humanas, ou dos seres humanos, fazendo aquela conexão entre os chamados direitos da liberdade e os direitos da igualdade. Os direitos da liberdade são chamados, na dogmática e na doutrina do direito internacional dos direitos humanos, os direitos azuis. E os da igualdade, claro, que são dos azuis os direitos políticos e civis. E os direitos da igualdade são também, às vezes, chamados de os direitos vermelhos, porque tratam dos direitos econômicos, sociais e culturais. Todo esse
toda essa questão tem como pano de fundo o debate ideológico suscitado entre os defensores dos direitos civis e políticos como os verdadeiros direitos humanos, já que promovem obrigações de índole negativa para os Estados, versus os defensores dos direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais, chamados, digamos, como eu falei, os direitos também da igualdade. Ambos estão normados em 2 tratados internacionais: o Pacto dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que, junto com a Declaração Fundamental dos Direitos Humanos, conformam o que na doutrina se conhece como a Carta dos Direitos Humanos. Correto? Eu avanço aqui, então, antes de entrar nesse esquema das noções básicas de um enfoque, característica das obrigações, níveis, medidas, eu vou relatar sumariamente qual é o estado do debate hoje no sistema interamericano, com foco na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Em abril deste ano, a comissão produziu um texto muito interessante, umas 20 páginas, denominado Pandemia e Direitos Humanos nas Américas. Isso tudo está em espanhol. Quase que a gente não tem muita coisa em português. Então, nesse documento, a Comissão Interamericana, o foco está certamente nos direitos econômicos e sociais, com, digamos, primeiríssima atenção ao direito à saúde, que é justamente um dos direitos importantíssimos que estão contidos ali, tanto no caso do Tratado Regional, que é a Convenção Americana de Direitos Humanos, ele está genericamente contido no artigo 27 da Convenção. Já no protocolo, já no Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que é o tratado específico, ele está ali no artigo 8 e no artigo 11, que regula a questão do melhor nível para o exercício pleno da saúde física e mental. Então, esse documento é interessante porque ele consta de alguns subtemas que são o foco de interesse da reflexão da comissão. Sobre a questão dos estados de exceção, claro, produto das restrições, dos lockdown, que vários países tiveram que instituir, então, e sua relação com as liberdades fundamentais e o Estado de Direito. Logo, os temas dos grupos em situações de vulnerabilidade, fundamentalmente, populações minoritárias, assim chamadas, como LGBTs, as populações indígenas ou as originárias, e setores, digamos, da população carcerária, setores, digamos, infanto-juvenil, que vivem em situação de restrições de acesso a direitos. Logo, aborda a importância da cooperação internacional, onde traz para o debate a participação da Organização Mundial da Saúde. Logo, enfim, dedica uma reflexão interessantíssima sobre os direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais. Enfim, é um documento recente que eu aqui faço essa breve apresentação para vocês. Quem tiver interessado aí, pessoal do grupo, me comenta que eu, com muito prazer, mando. Então, vamos lá. Noções básicas inerentes a um enfoque. Então, claro,
o fundamento dos direitos humanos? Desde logo que o fundamento é a dignidade da pessoa humana. E esse fundamento, ele surge, claro, é um fundamento antropocêntrico, fundamentalmente, na medida em que somente basta o pertencimento ao gênero humano para já ser sujeito dos direitos humanos dentro daquela construção triangular das obrigações genéricas que os Estados assumem. Vamos comentá-la logo. As pessoas são sujeitos de todos os direitos e das liberdades. Na medida em que os direitos humanos significam fortalecimento de oportunidades e de nossas capacidades para que, por igual, podemos desfrutar dos direitos. Então, os direitos não surgem como uma dádiva, são processos que, historicamente, as sociedades conquistam. Por isso é que os direitos humanos, eles se ajustam, se agiornam, se contemporizam, claro, estão sempre na contemporaneidade, na medida em que as novas questões sociais, as novas rupturas culturais e o surgimento de novas demandas culturais dos distintos segmentos sociais vão marcar a necessidade da configuração de novos direitos. Ok? O que são os direitos? São, em rigor, um conjunto de faculdades, deveres, obrigações positivadas, seja nas normas constitucionais ou nas convencionais, que são os tratados internacionais, com o fito de que as instituições, em cada momento histórico, olha aí a importância, porque aqui surge o que vamos trabalhar logo mais na frente, que é o conceito da progressividade, que é uma das leituras que se faz em torno aos direitos humanos. Eles sempre avançam, não é? Com o objeto de concretar as exigências típicas da dignidade, da liberdade e da igualdade humanas. Nós, no Brasil, assistimos, nesses últimos 3, 4 dias, expressões importantíssimas da sociedade civil e, fundamentalmente, das populações e das minorias negras em torno ao ato violentíssimo do assassinato contra o cidadão João, ali no supermercado em Porto Alegre, dessa cadeia, que agora eu não me lembro bem o nome dela, que eu nunca vou lá. Mas é o Carrefour. Mas sei que isso, a importância é que abrir os olhos não só das lideranças sociais, mas de setores importantes da sociedade civil. Então, até ontem houveram mobilizações, espero que continue havendo, porque os direitos a gente só consegue obtê-los na medida em que a sociedade se move, exige, se mobiliza. Claro, e as demandas por dignidade, liberdade e igualdade, elas implicam movimentos positivos e uma colocação frequente na pauta pública em relação a essas questões. Então, os direitos humanos, a diferença do que a velha escola liberal sobre teoria e evolução dos direitos humanos definia como gerações de direitos, isso é da velha escola liberal. Então, a partir das conferências primeira
que houve em 68 no Irã, e fundamentalmente a segunda Conferência de Direitos Humanos, em 1993, na Áustria, em Viena, se consolidou uma epistemologia dos direitos humanos que se baseia nessa principiologia que está aqui. Os direitos humanos são imprescritíveis, já que sua vigência está relacionada com a própria existência do gênero humano. São irrenunciáveis e inalienáveis, já que, dada a sua própria natureza, não cabe renúncia, nem algum ato arbitrário ou individual de disposição dos mesmos, por qualquer indivíduo. São invioláveis, já que a existência dele já impõe aos Estados e à comunidade internacional e a todas as pessoas que habitam os territórios ou dos Estados que ratificaram, ou dos 194 Estados, dos 198 Estados pertencentes ao sistema das Nações Unidas, que aderiram à Declaração Universal. Então, os Estados assumiram as obrigações de proteção, de respeito e promoção. São progressivos, já que o seu desenvolvimento ele corre paralelo ao próprio desenvolvimento da consciência social humana. E, claro, se nutre dessa essência individual e coletiva que simultaneamente incorpora os temas relacionados com a nossa dignidade, na busca de ampliar sempre o leque de proteção. Esse é o tema de fundo. Para que servem os direitos humanos? Porque, às vezes, as pessoas perguntam, às vezes, essas perguntas simples, às vezes, deixam o interlocutor embaraçado. Quando alguém perguntar a vocês, e para que serve? Para isso, para defender os direitos dos seres humanos contra os abusos de poder, seja poder público, estatal ou privado, ou individual, ou de alguma autoridade, e para promover o estabelecimento de condições de vida digna e o desenvolvimento multidimensional da pessoa humana. O tema do conteúdo mínimo essencial, que é, digamos, aquela parte que aqui na nomenclatura da nossa Constituição, que a gente denomina de a parte, aquele núcleo, como é que a gente chama aqui? Os direitos, aquela parte, digamos, cogente, que não se pode mexer. Então, é aquela parte justamente da norma positivada, na qual ele se torna absolutamente necessário e fundamental para a garantia dos interesses juridicamente protegidos. Constitui o núcleo não negociável e indisponível dos direitos. Quando nós nos debruçamos e revisamos, por exemplo, na doutrina dos próprios comitês dos pactos que estão ali constituídos dentro dos mecanismos de proteção do ECOSOCO, que é o Conselho de Direitos Humanos da ONU, nós temos os dois comitês, o Comitê dos Direitos Civis e Políticos e o Comitê dos Direitos Econômicos. Esses comitês, eles exercem uma função quase jurisdicional. E nessas funções, eles elaboram os seus comentários gerais. Então, nos comentários gerais, os relatores de direito, eles elaboram suas
reflexões em torno justamente ao significado dos artigos contidos nos tratados. Geralmente, os próprios estados solicitam interpretações dos órgãos ou setores da sociedade civil organizada, certo? Então, claro, se refere a essas garantias que são inerentes a esses direitos. E, adicionalmente, nós temos essa condição da universalidade, que se aplicam a todos os direitos, não é? Então, eles têm essas importantes características. Nessa questão do conteúdo mínimo, os direitos, claro, os direitos humanos, tal como estão, eles instituem um patamar no qual esse patamar marca uma superfície inicial abaixo da qual nenhum indivíduo pode estar, digamos assim, ser colocado. Ele não pode ser invisibilizado abaixo desse patamar. Por isso é que a noção dos conteúdos mínimos. Agora, o tema das obrigações. No tema das obrigações, nós vamos ter... os estados assumem obrigações mínimas com o propósito de assegurar a satisfação dos níveis essenciais de cada direito. As obrigações, elas vigem em períodos, digamos, em processos relacionados com as capacidades dos estados, não é? Devido aos processos, as próprias, enfim, externalidades dos processos econômicos. Enfim, então, claro, quando é que o Estado desconhece um conteúdo essencial? Quando, claro, ele, limita, por força daqueles fatores que eu narrei, que eu comentei na lâmina anterior, o acesso das pessoas aos sistemas de proteção. Os chamados direitos da liberdade. Fundamentalmente, os direitos civis e políticos, eles limitam o poder estatal em relação aos direitos individuais, aos direitos à vida, à liberdade e à segurança pessoal. A proibição da escravidão, o trabalho forçoso, a tortura, os tratos cruéis, inumanos e os tratos degradantes. A proibição da prisão, detenção e o exílio arbitrários. O direito ao devido processo legal e a presunção de inocência. Aqui nós, no contexto da Lava Jato, ano passado, no 2018, 2019, se debateu um projeto de lei que os procuradores e os entusiastas da Lava Jato tratavam de justamente minar o marco constitucional que reconhece a presunção de inocência, sob pretexto de que a justiça é lenta. Ora, esse é o problema da burocracia, não é uma questão de direitos. Então, claro, não se pode pretender uma medida regressiva a partir de um fato eminentemente procedimental e um fato de uma indevida estruturação do sistema de justiça, que é o que acontece entre nós. Ok? A proscrição de leis e castigos depois do acontecimento dos fatos. Os direitos de associação, os direitos à nacionalidade e à participação política no país. Liberdade de imprensa, opinião, expressão, informação, os direitos de propriedade. Os direitos da igualdade são, fundamentalmente, os direitos
coletivos, né? O primeiro é o direito à autodeterminação, que toda coletividade tem. O próprio Estado ele exerce isso em relação à população que habita o seu território. E esse direito de autodeterminação, ele no direito internacional público se concatena com os direitos essenciais do Estado, que o direito essencial por excelência é o direito à soberania, não é? No caso dos Estados. E logo os direitos ao trabalho e os direitos no trabalho. Os direitos ao trabalho está aqui na nossa Constituição, no artigo 6, está no Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, no artigo 8, que é o direito, que é o dever do Estado de criar condições para a empregabilidade da sua população. Então, por isso é que, claro, a obrigação do Estado é organizar o mercado de trabalho para que ele possa ofertar emprego. E o Estado se obriga a também organizar as suas empresas estatais para a alocação das pessoas no mercado de trabalho. Só que, geralmente, o Estado não cumpre devidamente essa obrigação. E aí surge, para suprir esse vazio, o mercado privado, onde a gente tem as empresas privadas que recebem o teu currículo e te cobram um percentual do teu salário para te fazer essa alocação. E logo os direitos no trabalho, que é o direito às férias, 13º, FGT, e aquele outro conjunto de prestações, que são geralmente convencionados nos contratos coletivos de trabalho. Logo, o direito à segurança social, o direito ao nível de vida adequado, inclusive alimentação, moradia, vestimenta e o direito à felicidade, que pouco se fala desse direito. Isso está contido também numa leitura holística do artigo 11 do Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Direito à proteção contra a fome, direito à saúde física e mental, artigo 12 do Pacto, o direito à educação, artigo 14, a vida cultural, a participação dos benefícios, que na nossa Constituição, ela quebra a dogmática constitucional, porque ela traz já para o título 9º da Constituição os direitos da educação, por exemplo. A maioria dos direitos econômicos, sociais e culturais, como o direito à saúde, à educação, etc., eles não estão ali no título 1º da Constituição. Logo, temos o direito à proteção da família, das mães, crianças e adolescentes. Os direitos da solidariedade estão constituídos por aqueles direitos que demandam, para a sua execução, a participação de toda a comunidade nacional e internacional. Direito à paz, ao desenvolvimento, à livre determinação, ao meio ambiente são e protegido, o direito ao acesso à internet, que se nós fazemos uma leitura do artigo 27, parágrafo 3º do Pacto dos Direitos Civis e Políticos, nós vamos ver ali na dogmática do próprio texto do artigo como ele está aberto ao surgimento de novos direitos. Hoje, sem o direito de acesso à internet, nós estaremos privados, digamos, desse nosso diálogo, dessa nossa palestra, não é verdade? Então, é também um direito humano, como outros novos direitos que vão se constituindo. As características das obrigações dos Estados, elas são obrigações erga omnes, ou seja,
São obrigações que impõem o dever de cumprimento. São triangulares por quê? Porque elas comprometem a comunidade internacional, aos estados e às suas respectivas instituições públicas e todas as pessoas privadas, tanto pessoas físicas quanto jurídicas, sujeitas àquela jurisdição do Estado naquele seu território. Se trata de obrigações objetivas, entanto, tem como propósito a conformação de uma ordem pública internacional que atenda à proteção dos direitos do indivíduo e não à criação de direitos subjetivos a favor dos Estados. Os Estados, eles só têm o dever de cumprir e o dever de promover, como veremos mais na frente. Então, os instrumentos internacionais e constitucionais de proteção dos direitos, eles são operativos e estabelecem os direitos exigíveis diretamente pelas pessoas, inclusive perante a omissão de uma legislação nacional que não tenha ainda incorporado uma dogmática em relação a um direito específico que já está consagrado no sistema internacional de proteção. Isso é importante aqui. Os juízes estão obrigados a aplicar diretamente os instrumentos e a reconhecer, nos casos concretos submetidos à sua jurisdição, os direitos que o sistema internacional e a dogmática entendida como as normas, os tratados e as convenções, consagram. Direitos humanos, eles estabelecem um limite à discricionariedade estatal e a necessidade de que os Estados adotem políticas públicas para a sua promoção. Não é? O surgimento de obrigações neste campo, ele vai definir um catálogo de prioridades, no qual o Estado vai se comprometer voluntariamente a assumir, e para o qual ele deve orientar, deve reservar recursos para poder atender essas obrigações. No nível, digamos assim, já específico, as obrigações elas estão catalogadas com esses verbos: respeitar, reconhecer, proteger, garantir e realizar. Respeitar, ela implica que o Estado fica proibido de adotar qualquer medida que possa violar a integralidade e liberdade do indivíduo, inclusive a liberdade de dispor sobre seus recursos naturais. Aqui está ali na sua pequena propriedade ou na sua propriedade. E de maneira, claro, nesse sentido, proibir, no sentido de querer sustar de que ele possa usá-la da maneira mais satisfatória para as suas necessidades básicas. Obrigações de reconhecer ou de normar. A obrigação de adotar as disposições legislativas internas ou de outra ordem ou índole para assegurar juridicamente o livre e pleno exercício dos direitos humanos pelos destinatários, que somos os indivíduos, os coletivos, as pessoas. Obrigação de reconhecer legal e publicamente a existência de uma ordem hierárquica, de uma primacia dos direitos. A obrigação de ratificar os tratados e as outras normas internacionais que consagram e promovem os direitos humanos. A obrigação de adotar medidas e políticas orientadas à sua realização.
obrigação de garantir, obrigação de tomar medidas para remover os obstáculos que, eventualmente ou concretamente, dificultam ou impedem o exercício pleno dos direitos. A obrigação de adotar medidas afirmativas de índole judicial, ou seja, de dispor de uma legislação orientada à realização dos direitos, seja emanada do legislativo ou do executivo mediante decretos, não é? De modo que o aparato estatal ele se disponha, ele se organize nesse sentido. Obrigações de proteger, prevenir e remediar violações como a integridade de direitos e liberdade das pessoas que estão sob a jurisdição do Estado por autoridades públicas ou agentes que recebem o poder de polícia e, com esse poder, utilizam em excesso e cometem arbitrariedade. O Estado é responsável. Quando algum agente público comete um ato arbitrário, ilícito, ou viola o direito humano de um particular, quando a gente leva o caso para o sistema de proteção internacional, ninguém demanda o indivíduo, se demanda o Estado, porque a obrigação é dele. E, claro, o Estado pode ter, depois que ele é sentenciado e se indica as suas responsabilidades, ele tem um direito regressivo contra aquele violador direto. Mas, no sistema internacional de direitos humanos, sempre o sujeito, o polo passivo é o Estado, porque ele é o responsável, ele é o sujeito dos deveres. Então, nisso, ela impõe as obrigações de proteção, as obrigações de garantia e as obrigações de satisfazer esses direitos e adotar medidas no sentido de sancionar os funcionários ou os agentes públicos responsáveis. Obrigação de prevenir e sancionar violações. Claro, o tema da impunidade justamente está nesse contexto. Prover obrigação de oferecer, de orçamentar os recursos necessários para o cumprimento dessas obrigações. Obrigação de permitir o desenvolvimento e o aparelhamento desses recursos de acordo com as regras do devido processo legal. A obrigação de acatar as decisões quando uma decisão judicial é emanada, digamos, posta em um processo e os sujeitos estão obrigados a acatar. A obrigação de remediar as violações e a obrigação de assegurar a não repetição delas. A obrigação de cumprir, realizar, a obrigação de adotar medidas necessárias para assegurar a todas as pessoas os recursos e as oportunidades para que satisfaçam as suas necessidades. No campo tributário, medidas adequadas para o gasto público, orientar as políticas macroeconômicas em consonância com os planos nacionais de direitos humanos. Nós tivemos aqui o nosso terceiro plano nacional, que foi aprovado em 2009 e posto em exercício no 2010, que deu lugar à famosa Comissão da Verdade. A Comissão da Verdade foi a responsável claro, no ano 2012, como nós veremos logo, quando a Corte Interamericana sentencia uma denúncia do ano 98 que estava no sistema e foi para a Corte no ano 2010.
2008, ela sentencia que é o caso da guerrilha do Araguaia, que foram os acontecimentos da ditadura acaecidos nos anos 1972 e 1974, que significou, enfim, o extermínio coletivo de mais de 60 pessoas. Então, claro, por força da lei de anistia de 79, o caso ficou aí, digamos assim, invisibilizado, até que em 95 os familiares das vítimas impetram uma petição na Comissão Interamericana. Essa petição ficou ali uns 12 anos, porque para as famílias foi muito difícil juntar elementos probatórios. Logo, a comissão elabora o seu informe de fundo e reconhece a responsabilidade do Brasil. E aí a comissão e as vítimas vão à corte. E no 2010 a corte sentencia. Esse caso é muito importante. O Brasil não cumpriu totalmente a decisão da corte nesse caso. Então, as medidas obrigatórias para realizar, os deveres de diagnosticar, de procurar e produzir e publicitar informações, o dever de planificar, o dever de garantir a equidade, o dever de garantir uma devida priorização, o dever de fazer seguimento, o dever de assegurar a participação da população, o dever de eficiência e a eficácia, que é a chamada due diligence, ou seja, a devida diligência, a devida atenção, e o dever de não corrupção. Então, claro, no campo da participação, nós temos a importância da educação, da transparência, da informação, da consulta, do controle cidadão, a obrigação de produzir e publicitar informação. Eu vou aqui avançando rápido pelo cantar do tempo. Eu acho que eu já estou com o meu tempo esgotando-se, peço desculpa, mas, enfim, as obrigações de adotar, elas têm essa digamos assim, essa arquitetura, verdade? Obrigações de não discriminar. Ela impõe o que é o Estado? Impõe a obrigação de não tratar desigualmente os iguais. Todos somos iguais. Se todos somos iguais, que esse é o preceito comum que está contido nos princípios da Constituição, ali no título 1º, então não podemos tratar os iguais com desigualdade. A obrigação de não tratar igual aos aqui a gente já deve dar não devemos tratar igual aos desiguais, eles merecem um trato especial. A obrigação de igualar os desiguais, que é a questão da priorização das populações vulneráveis. A proibição de oferecer vantagens e desvantagens às custas dos demais. Obrigação de ações positivas para corrigir iniquidades. Obrigação de corrigir desigualdade na assignação dos gastos e dos orçamentos públicos. Obrigação de adotar medidas especiais, incluindo legislativas, e políticas diferenciais para mulheres, populações vulneráveis e todas aquelas minorias que vivem em situações de vulnerabilidade. Obrigações jurídicas respeito aos direitos econômicos e sociais. Aqui nós vamos encontrar no parágrafo 1º do pacto, do artigo 2º do pacto, a obrigação que incumbe aos Estados e toda a comunidade internacional, no sentido de cada um dos Estados partes no presente pacto se compromete a adotar medidas, tanto por separado como com a cooperação internacional, especialmente medidas econômicas e técnicas,
até o máximo dos recursos que disponha para obter progressivamente, por todos os meios apropriados, inclusive particulares medidas legislativas para a plena eficácia e efetividade dos direitos reconhecidos pelo Pacto. Isso é o que diz o artigo 2. Adotar medidas por todos os meios. Essas medidas gerais, o Estado tem que se obrigar a realizar diagnóstico sobre o estado da situação dos direitos humanos consagrado no Pacto, estabelecer políticas e fixar prioridades, avaliar de maneira regular o progresso. E isso tudo implica medidas específicas como legislativas, administrativas, judiciais, econômicas e educativas. Até o máximo dos recursos. Isso tem por objeto o uso igual, equitativo e eficaz dos recursos disponíveis no orçamento. Garantir o acesso aos recursos do conjunto da população e garantir a proteção dos setores sociais vulneráveis. E, certamente, banir as práticas de corrupção. O sentido da progressividade é a obrigação de procurar a realização permanente dos direitos econômicos, sociais e culturais, independentemente dos recursos disponíveis, ok? Então, para quê? Para garantir a plena realização dos direitos do Pacto. A progressividade, ela é tão importante porque ela nos vai permitir elaborar o que se chama indicadores aplicáveis para o monitoramento dos direitos humanos. E aqui impõe duas ações específicas, que é medir as questões do comportamento dos atores públicos e, logo, ver os resultados dessas políticas. Então, nesse campo da progressividade, vem logo o seu correlato, que é a proibição da regressividade, no sentido de que o Estado não pode promover políticas públicas de nenhuma espécie que signifique desconhecer direitos, reduzir, modificar impégios, direitos já reconhecidos. Ok? Então, aqui, claro, aqui eu trago uma importante reflexão, que é o chamado Princípios de Limburgo. Limburgo é uma cidade que está no sul da Holanda, onde, no final dos anos 80, princípio dos anos 90, prévio à realização da segunda Conferência de Direitos Humanos, se realizou um grande evento com as principais organizações não governamentais do globo em matéria de direitos humanos. Então, no debate surgiram os princípios de Limburgo, que são vários princípios. E o princípio 72 diz, logo, claro, adotar medidas exigidas pelo Pacto, não remover, na brevidade possível, os obstáculos que possam impedir a realização de um direito, aplicar com rapidez um direito que o Pacto consagra, satisfazer uma norma internacional mínima de realização, aceitada pela comunidade internacional, adotar medidas já de direitos reconhecidos pelo próprio Pacto, evitar que, claro, que exista situações de retenção, de não evolução na realização progressiva dos direitos, e apresentar os informes anuais que os Estados estão obrigados, por força do tratado, a apresentarem ao Conselho Econômico e Social. Enfim, pessoal,
E aqui a gente acaba. It's over. Question. Obrigado, professor Ercílio. Agora eu passo a palavra para o professor Cristóvão. Muito bom, Ercílio, a sua explanação. Deu para aprendermos bastante aí e relembrarmos esses conceitos sobre os direitos humanos, essas classificações, enfim. E apresentou documentos que não são muito usuais quando a gente se propõe a discutir e a pensar em os direitos humanos. Se você quiser, já pode parar aí a sua apresentação. Só você clicar para parar o compartilhamento. Eu já o fiz. Eu já não estou com ela, não, Cristóvão. Já está... Não, é no próprio... aqui na própria sala. Você Não, vai na barra embaixo e aperta lá para a apresentação. Para o compartilhamento, na verdade. Na barra inferior. Eu estou aqui tratando de encontrar, mas eu Sim, já parei. Eu já você parei. vai... Eu já tirei a apresentação. Tá, tem como você fazer isso, Sérgio? Que está aí na... O que está aparecendo aí? Tá, ainda está aparecendo Vou aqui. tentar aqui. Ela está aí? Espera aí. Uhum. Espera aí, então. Você tem que parar o compartilhamento. Voltou agora. Saiu, ok? Pronto, agora sim. Perfeito, desculpa. Agora está de volta, né? Que você acha que não estava nos vendo, na verdade. Não, Então, eu queria só pegar algumas partes aqui do que tu havia falado para a gente começar a pensar e relacionar isso com o momento que a gente está vivendo, enfim, essa questão da pandemia, dessas situações de emergência, né? E eu acho que duas coisas que a gente já sabe de maneira genérica sobre direitos humanos, direitos fundamentais, são essenciais nós pensarmos nesse momento, né? Primeiro que não existe direitos humanos ou direitos fundamentais que sejam absolutos, né? Então todos os direitos, em tese, eles são passíveis de restrições, isso depende muito do contexto, da circunstância, apesar de termos aquele núcleo ao qual você se referiu, da ideia de um núcleo essencial que não pode ser alterado, não pode ser modificado. Então, a despeito desse núcleo aí, a maioria dos direitos consagrados aí no plano internacional e no plano interno são passíveis de algum tipo de limitação. Então, se nós lembrarmos o Pacto de Direitos Civis e Políticos, por exemplo, o artigo 4º, ele já traz no seu próprio texto a possibilidade de se excepcionar essas obrigações que são assumidas pelos estados, por exemplo. Obviamente, é necessário que haja uma justificativa plausível para que haja qualquer tipo de limitação. Pensando especificamente nessa questão da limitação de alguns direitos, por exemplo, de direitos humanos em virtude de situações excepcionais, nós tivemos no Brasil, né, o governo fazendo muita coisa e fazendo muita coisa, na verdade, contra, né, a própria contenção da pandemia, digamos assim. E aí nós tivemos em abril uma ação de uma DPF, né, uma ação no STF, questionando alguns comportamentos do governo federal e tratava um pouco sobre essa possibilidade ou não da excepcionalidade desses direitos, né, previstos aí no Pacto de Direitos Civis e Políticos, por exemplo. Então, nós temos no Brasil, de maneira interna, as divisões de competências entre os entes federados, e aí, nesse momento de excepcionalidade, por exemplo, alguns estados e municípios adotaram medidas de restrição de circulação e restrição do exercício da liberdade econômica, por exemplo, o que não soou de maneira positiva ao governo federal, que tentou, de algumas formas, né, e pelo menos ameaçou, que essas medidas poderiam ser revogadas por atos emanados do governo federal, no caso. E aí nós tivemos uma DPF, a DPF 672, e aí, né, 672, nessa DPF, o ministro Alexandre de Moraes proferiu uma decisão cautelar e que essa decisão vedava ao governo federal adotar qualquer medida contrária àquelas medidas de restrição dessas liberdades individuais adotadas, no caso aí, pelos governos estaduais e pelos governos municipais. Então, nós já temos aí uma primeira
digamos, a aplicação, né, desse artigo 4º do Pacto de Direitos Civis e Políticos de 66 a uma situação concreta, né? Então, você tem uma situação emergencial no país, há necessidade de restringir, de algum modo, o exercício desses direitos, que são direitos humanos, e aí esse conflito, né, federativo, aí, o conflito de competência entre os entes federados, nesse caso, e aí você tem uma resolução do STF garantindo que haja a possibilidade de limitação desses direitos, né, e essas atividades elas sejam limitadas. E uma outra questão, pensando ainda nessas obrigações, né, dos estados, e aí, no caso, o Brasil tanto é signatário do Pacto de Direitos Civis e Políticos, quanto é signatário do Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, né? Então, os dois pactos, eles fazem parte aí da cartilha jurídica do país. Nesse segundo tratado, nós temos aquelas obrigações, né, as ações que devem ser realizadas de maneira efetiva. Então, garantir a saúde, a educação, a informação, que são obrigações aí desses, baseadas nesses direitos. E aí nós tivemos uma outra ADPF, que é a ADPF 669 e a ADPF 668. Né? Então, outra medida, né, outra ação judicial no STF, também questionando alguns comportamentos do governo federal diante da pandemia. Então, se nós pensarmos que essas obrigações do Estado muitas vezes exigem uma ação, né, então, se nós pensarmos que é necessário uma certa difusão de informação, de conhecimento, para que as pessoas saibam quais medidas devem ser adotadas diante da situação da pandemia. Então, coisas do tipo usar máscara, lavar as mãos, usar álcool gel, manter distanciamento físico, são informações que a população precisa delas e que elas, em geral, elas são catapultadas pelo Estado, né? Cabe ao Estado recolher essas informações da sociedade civil e divulgar da maneira mais fácil para que as pessoas se informem da melhor maneira e consigam adotar essas medidas e evitar que haja o aumento da pandemia. Bem, a ADPF 669 questionava uma peça publicitária do governo federal que tratava sobre a atuação do governo diante da pandemia. Bem, a peça publicitária se chamava O Brasil Não Pode Parar, né? E a exemplo do que aconteceu na Itália pouco tempo antes do estouro da pandemia naquele país, era uma peça publicitária que dizia que as pessoas deveriam voltar ao trabalho, deveriam continuar suas vidas, né, não parar de maneira metafórica o país em função da pandemia. E aí, no caso, também houve a emissão de uma medida cautelar, né, nessa decisão, nesse processo, agora pelo ministro Barroso, e que proibiu o governo federal de veicular essa peça publicitária ou qualquer outra peça publicitária que desse a entender à população que aquelas medidas indicadas pelos especialistas e pela OMS não deveriam ser seguidas, né, da maneira como elas estavam sendo anunciadas no caso. Então, acho que essas duas ADPFs, elas consegue ilustrar bem para a gente, nesse momento de pandemia, como esses direitos humanos, eles devem nortear a atuação do Estado, né, criando aí obrigações que já foram assumidas em outros momentos, e são obrigações do Estado brasileiro, e que muitas vezes, né, essas atuações do Estado são baseadas em ações ou omissões, e que o Estado, às vezes, faz o que não devia e deixa de fazer o que tinha a obrigação de ser feito, né? Então, se a gente pensar nessa garantia de direitos humanos, como você coloca, Hercílio, de que os direitos humanos estão aí para proteger todos os humanos, independente dessas circunstâncias, quando nós estamos diante de situações, né, tão, para nós, pelo menos, para a nossa geração, novas, porque não tínhamos passado por uma pandemia ainda, e aí nós temos uma reflexão que precisa ser feita sobre como é que o Estado vai atuar, garantindo esses direitos fundamentais, esses direitos humanos. Às vezes restringindo e às vezes permitindo, né, facilitando para que isso daí aconteça. Mas eu acho que dessas questões todas que a gente vai pensando, né, nos tempos da pandemia, em tempos de emergência, e nesses direitos humanos, no caso, nós vamos vendo aí como essa atuação do Estado, ela pode tanto ser uma atuação para promover o bem-estar da população,
quanto pode ser uma atuação para atrapalhar, né, e acabar fazendo com que esses direitos humanos eles sejam mais violados ainda dentro desses aspectos. E aí eu estava pegando algumas coisas, né, para pensar sobre o que a gente ia falar hoje, e essa dinâmica de pensarmos nesses direitos humanos para todos os seres humanos, então basta ser humano para ter esses direitos garantidos, eles, ao longo dos anos, como você havia falado, né, os direitos humanos vão sendo construídos, ressignificados, e se nós pensarmos que esses direitos humanos surgem lá na Europa, né, num determinado contexto histórico e social específico, ao longo dos anos, quando a gente pensa, esses direitos humanos vão sendo ressignificados, inclusive ressignificados por nós, que somos povos, né, de um território que anteriormente foi invadido e colonizado por europeus. Então, para nós, direitos humanos produz uma outra significação, né? Uma outra, porque o contexto social é diferente, o contexto social é outro, né? Então, quando nós pensamos aí, pensando bem sobre o que você havia falado, né, é necessário tratar todos os humanos iguais da mesma forma, mas nas desigualdades é necessário garantir as diferenças e as distinções. E quando a gente está numa situação de pandemia, é fácil visualizar que os impactos, digamos assim, da Covid, da pandemia, das situações de emergência, elas não se espalham, não atingem todas as pessoas da mesma forma, né? Então, há alguns dados da PNAD, né, que é no caso, né, uma pesquisa feita pelo IBGE nos domicílios brasileiros, né, pesquisa nacional por amostragem, e aí durante a pandemia têm sido produzidas várias PNADs, né, várias dessas pesquisas durante esse período. E duas coisas, elas são evidentes, pelo menos nos dados que eu havia observado no mês de junho, né. As pessoas negras são as mais afetadas, né, em função da informalidade em que vivem. Então, os negros, muitas vezes, por estarem em situações de trabalho de informalidade, e esses trabalhos de informalidade são aqueles em que há uma maior exposição, né, porque o contato social ele é necessário. Muitas vezes, essas pessoas na informalidade não têm a opção de fazer um trabalho em casa, um home office, por exemplo. Então, você tem que estar na rua. Imagine aí que você é aplicador, ou aplicador não, né? Que você é entregador de aplicativo daquelas comidas e por aí vai. Obviamente, você tem que estar em contato com muitas pessoas durante o dia inteiro, né? Se você trabalha nessa profissão, você vai estar necessariamente mais exposto. Imagine que você é feirante, que você trabalha nessas atividades que têm que ser feitas na rua, né? Então, uma das possibilidades de nós pensarmos nesse caso, e por que a pandemia está afetando mais a população negra, é fazermos a ligação entre essas duas coisas que no Brasil andam bastante juntas, né? Essa ideia de uma desigualdade social e uma desigualdade racial. As duas coisas, elas andam muito juntas no país. E o outro dado que a PNAD nos mostra é que as mulheres também são mais afetadas pela Covid do que os homens. Talvez também pelo papel aí que as mulheres desempenham na sociedade em função da administração doméstica muitas vezes ser feita exclusivamente pela mulher e na maioria dos casos por elas, essas ações de cuidado também são tomadas muitas vezes por elas, né? Então, quando se tem um doente, por exemplo, em geral, vai ser uma mulher que vai cuidar daquela pessoa aí nesse caso. Então, essas questões era só para a gente reflexionar e pensar sobre isso, né? De como esses direitos, muitas vezes, eles vão se mostrando e se apresentando nesses contextos de emergência, e a necessidade aí de nós refletirmos sobre os dados que vão sendo mostrados, né, nesse contexto, de como eles vão, de algum modo, afetando aí a garantia, a efetividade desses direitos humanos e direitos fundamentais. Acho que é isso, Juan. Se quiser chamar esse novamente. O senhor tem mais 10 minutos para réplica com o professor Cristóvão. Ok, tenho 10 minutos? Muito bem. Isso. Um pouco para complementar, Você desligou a câmera, Cílio? Você desligou a câmera? Liguei, mas eu ligo. Para complementar, eu anoto a seguinte questão.
Deixa eu só tirar esse negócio, deixa eu botar isso. Que é o seguinte, nós, no Brasil, um dos problemas que nós temos no Brasil, e no que concerne ao acompanhamento por exemplo, dos casos e das decisões que acontecem nos sistemas, seja regional ou seja universal de proteção dos direitos humanos, é que nós não temos uma regulação formal específica que ela atenda às questões relacionadas com a implementação das decisões e recomendações dos órgãos do sistema interamericano, por exemplo. Okay? Então, isso gera digamos, uma dificuldade enorme dentro da burocracia do Poder Executivo. Tínhamos, claro, quando se lança o terceiro Programa Nacional de Direitos Humanos, no 2009, que ele funcionou bem até o 2014, 15, depois, com a crise política do golpe legislativo do 16, logo o governo transitório e agora o governo fascista. Então, claro, quando se invisibiliza a Secretaria de Direitos Humanos, e, claro, e se invisibiliza, se oculta o Plano Nacional de Direitos Humanos, então ele definiu o plano, umas ações que convém a gente relembrar e destacar aqui. Essas ações passavam por quê? Uma primeira questão, a obrigação do nosso Poder Executivo de elaborar um relatório anual sobre a situação dos direitos humanos no Brasil, dialogando de maneira aberta, franca, com as instituições e organizações da sociedade civil brasileira. Claro, cuja responsabilidade era justamente da Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República e do Ministério das Relações Exteriores. Uma segunda questão importante é que desse plano e dessas diretrizes era a necessidade de definir e institucionalizar um fluxo de informações com responsáveis em cada órgão do governo federal, referentes aos relatórios da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e as sentenças da Corte, para acompanhar justamente o cumprimento, qual é o estado do cumprimento dessas questões. Porque um dos problemas que nós temos hoje é uma ausência de um órgão vetor do Poder Executivo, claro, que antes correspondia à Secretaria de Direitos, à Secretaria Especial, que esteja acompanhando o estado da questão. Saber se cumpriu, não cumpriu, como cumpriu, cumpriu parcialmente. Porque, claro, quando os órgãos, no caso a Corte, sentencia, ou quando a comissão formula uma recomendação, ou quando a comissão, com as vítimas e o Estado, chegam a uma solução amistosa, tem que acompanhar-se o cumprimento dos acordos da solução amistosa, como também acompanhar-se as decisões das sentenças da Corte. Então, claro, se não se acompanha, porque, claro, os processos internacionais, eles continuam aí. Claro, as vítimas podem, claro, uma vez que a Corte sentencia, o processo fica a definição do caso passa a ser em execução de sentenças. E pode haver diligências
novas preliminares sobre justamente o acompanhamento das decisões. Eu já fiz algumas dessas diligências sobre decisões da Corte em casos que eu levei contra o Peru, caso dos aposentados da Controladoria Geral lá do Peru, que foi o chamado caso dos 5 pensionistas. Foi um primeiro caso no sistema interamericano e na Corte sobre DESC, sobre direitos econômicos, sociais e culturais. É um caso do 2003, que nós conseguimos essa vitória. E logo vieram outros casos, os primeiros casos importantes de DESC foram levados por mim e por um companheiro Mujica do CEDAW, que era a organização onde eu trabalhei, hoje eu sou assessor dela. E com ela eu participei eu era membro do diretório da Federação Internacional de Direitos Humanos, então participei dos debates globais, ok? Então nós aqui carecemos de uma equipe, de um órgão que se responsabilize por isso. Por quê? Porque a ausência dá lugar, por exemplo, a gente tem um caso específico, que é o caso contra o Brasil, o chamado caso da Guerra do Araguaia, aonde a secretaria, porque, claro, essa foi uma decisão da Corte Interamericana, uma sentença da Corte. Então, na execução da sentença, a Secretaria de Direitos Humanos, o caso, a sentença é do 2010, a Secretaria recomendava um caminho e a Advocacia Geral da União outro. Só que o caminho que a Secretaria Geral da União recomendava, ele colidia com parte da sentença da Corte. Porque, claro, o nosso direito administrativo interno, ele, em muitos aspectos, ele colide com os direitos que estão consagrados nos tratados, seja o tratado regional, que é a Convenção Americana, ou seja, os universais, que são os 2 pactos. Eu até faz pouco tempo escrevi um artigo sobre esse conflito na seara justamente da reforma previdenciária, que foi publicado no mês de agosto desse ano pela revista Interfaces da Unicristo. Então, claro, e no tema, então isso leva aqui, por exemplo, nós tínhamos essa cabeça, tínhamos a cabeça da AGU e a do Ministério de Relações Exteriores. E hoje nós, claro, como já não temos, como a Secretaria de Direitos Humanos ela foi subsumida no Ministério das Mulheres, está invisibilizada, nós, claro, e o Brasil hoje tem muito mais casos no sistema interamericano do que 6 anos atrás. 6 anos atrás, o Brasil não tinha 200 casos. Hoje tem mais de 1.000 casos, entre petições novas e casos que estão em processo, tanto na Comissão Interamericana quanto na Corte. Muito mais na Comissão Interamericana. Correto? Então, claro, no tema específico da pandemia, nós vivemos uma dualidade na medida em que não tem uma política pública central, federal, que oriente aos atores públicos, estaduais e municipais sobre o que fazer. E agora nós vamos entrar em um novo patamar, também complicado, que vai ser todo o debate em torno à universalização ou não da vacina. O nosso presidente já saiu, de maneira inconsulta,
a pontificar de que não se pode obrigar a vacinação. Ora, claro, aqui existe uma digamos assim, uma tergiversação em torno aos conceitos de interesse público e versus interesses particulares. Se pode, eventualmente, reconhecer, por questões religiosas, de certas congregações, a recusa à vacina. Mas quando você, com essa recusa, expõe o bem maior, que é a vida, sempre prevalece o bem maior. Não se pode submeter, nesse caso, o bem maior, que é a vida, a determinadas questões vinculadas com, por mais, claro, respeitável que seja, os critérios, digamos, por exemplo, das testemunhas de Jeová, que não se vacinam. Mas você pode aí comprometer uma parte da população, porque você se transforma em um potencial, eventualmente, vetor de propagação do vírus, se você é assintomático, por exemplo. Porque, claro, nós nunca convivimos antes com um vírus como esse, o do coronavírus. Ele tem uma capacidade de mutação e de difusão desconhecida, cujos os desenlaces na saúde e no organismo ainda estão por ver-se. Claro, as pessoas que saem, eu ontem estive escutando, eventualmente, justamente uns relatos de pessoas jovens, 20, 30, 40 anos, que contraíram o Covid, claro, saíram do problema há 4 meses, mas ainda não tem o olfato todo restabelecido. Carece ainda de todo o poder olfativo. E logo tem outros problemas que, enfim, cada organismo ele reaciona de uma maneira distinta. Então, estamos diante de uma complexidade grande, que é o Covid, estamos diante de falta de umas políticas gerais orientadoras sobre que caminho a população deve seguir, e isso gera justamente posturas de setores da população, por ignorância, que questionam a eficácia da vacina. Então, isso é tão sério, porque os últimos programas de vacinação sobre outras doenças contagiosas, como sarampo, 50% da população que devia se vacinar, renovar a vacina, não o fez, por força desse discurso anti-vacina que circula no ambiente. Então, claro, isso é uma, enfim, isso é uma mostra justamente da omissão do poder público na definição de sequer propostas de comunicação que reconheçam a prevalência de um direito fundamental como o direito à vida. Então, nós estamos vivendo essas incertezas até agora. Passo para você, meu querido. Muito obrigado pelo debate, professor Cecílio e professor Cristóvão. Chegamos ao fim, não temos nenhuma pergunta até agora. Quem quiser fazer uma pergunta pode fazer no chat. Deixa eu só, para concluir aqui, enquanto alguém pensa em uma pergunta, se tiver, Juan. Primeiro, essa última questão que a Cecílio colocou aí é muito interessante, eu acho que precisa ser muito pensada, né? E dá para ser muito discutida pensando nos direitos humanos, justamente nesse embate aí possível entre liberdade, né, de escolher ser vacinado ou não, e o interesse público de garantir a saúde pública aí no caso, né? E aí, só para corrigindo,
as testemunhas de Jeová, elas não tomam sangue, Acílio, não é vacina, não, né? Eu Mas aí penso- imaginemos que haja alguém que faça uma objeção, tenha objeção de consciência, por exemplo, né? Eu não vou dizer seita, mas tem uma congregação neopentecostal que ela proíbe a vacina. Ah, sim. Pronto, então se nós chegarmos numa situação dessa, né? Como é que a gente vai fazer acomodar esses dois direitos que os sujeitos possuem, né? De se autodeterminar, dizer se quer ou não, né? Aceita ou não uma vacina, e do outro lado, tendo um interesse aí coletivo da saúde pública, enfim. Se alguém não se vacina, essa pessoa pode ser um potencial vetor aí da doença. E aí eu postei também no chat um link, depois vocês podem dar uma olhada aí, de uma resolução da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, agora de 2020, com algumas recomendações, né, aos países da OEA sobre essas questões da pandemia, e aí com enfoques em vários segmentos da população, né? Os mais vulneráveis, enfim, as questões dos direitos das liberdades individuais, os direitos culturais, econômicos, os direitos sociais e as minorias que nós já mencionamos e que a Ciro já havia mencionado aí também. Depois vocês podem dar uma olhada aí, uma lida, vale a pena para articular com essas ideias todas que a gente está pensando aqui. Era isso, Juan. Acho que seu microfone está desligado, Juan. Está desligado, Juan. Foi bom. Então, chegamos ao final do nosso debate, nosso seminário. Muitíssimo obrigado aos dois e aos convidados, aos presentes. E é isso. Boa noite. Boa noite. Um Boa abraço. noite para todo mundo. Boa noite a todas, a todos. Obrigado pela paciência.